Eclesiastes capítulo 4, versos 13 a 16. Vamos lá? Vamos lá? Antes da gente ler o texto, se você ainda não apertou aqui o aviãozinho de papel, mandou para os seus amigos, faça isso. Lembrando que quando a gente chegar em 300 pessoas ao vivo aqui ao mesmo tempo, nós vamos ter mais um sorteio do livro O Vale da Visão, tá bom? Então vamos lá, vamos para o texto. Vamos para o texto. Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes 4, verso 13 a 16. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. O texto de hoje é um pouco confuso, um pouco complicado de entender se existe só um jovem e um idoso no texto, ou se uma hora ele está falando de quando o idoso era jovem e depois do outro jovem que surge. Mas, independente de qualquer uma dessas coisas, tem 3 lições aqui, 3 verdades que são o foco desses 4 versículos que estão diante de nós aqui hoje. E todas essas lições estão ligadas a poder e a autoridade, tá? Presta atenção, fica com a gente, tem coisa importante aqui para a gente aprender juntos hoje. A primeira lição, a primeira dessas lições é que idade não é documento. Idade não é documento, mas sabedoria sim. Olha o versículo 13, ele diz assim, ó: melhor é um jovem pobre e sábio, do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. O foco aqui não é mostrar que líderes mais jovens são melhores ou piores, tá? Não é esse o foco. O foco é mostrar que o fator predominante na qualidade de um líder não é a idade dele. Não é a idade dele, mas a condição do coração desse líder. Muitos caem na armadilha, queridos, de pensar que o que precisamos é de um líder jovem. Um líder jovem com vigor, personalidade, atitude, ideias inovadoras. E outros caem na armadilha de que o que nós precisamos é de líderes mais velhos, que tenham bastante experiência, que possam nos levar de volta aos bons tempos do passado. Não é? São equívocos. Os dois pensamentos são armadilhas perigosas, que valorizam algo sobre o qual o líder não tem nenhum controle, que é a idade dele. O que o líder velho fez para ficar velho? Fez nada. Não tem nada sobre o controle dele. O que o líder mais jovem pode fazer em relação à idade dele? Nada. A não ser esperar o tempo passar. Não é? Na verdade, tanto a juventude quanto a velhice possuem pontos positivos e pontos negativos embutidos dentro delas. Não é? Embutidos dentro delas. A juventude de um líder vai trazer algumas dificuldades para ele e algumas facilidades para ele também. Da mesma forma, a velhice de um líder trará algumas facilidades para ele e algumas outras dificuldades. Por isso, o foco não deve estar na idade do líder, porque idade não é documento, mas na sabedoria de um líder. Essa é a primeira lição. Idade não é documento, sabedoria sim. Quando você for escolher um líder, quando você tiver a oportunidade de escolher um líder, lembre-se disso. Idade não é documento, sabedoria sim. Existem muitos líderes
mais velhos que não são sábios e existem muitos aspirantes a líderes cheios de inovação, de ideias, jovens que também não são sábios, são tolos e não deveriam ser colocados em posição de liderança. Nem os mais velhos, nem os mais jovens. Se ele não é sábio, não deveria servir como líder. Tá bom? Essa é a primeira lição do texto. O que também nos ensina, antes da gente ir para a segunda lição, o que também nos ensina que você que é jovem não deveria achar que você não pode servir como líder, que você é incapaz, porque jovens também podem ser sábios e também podem ser líderes. E que você que é mais velho não deveria achar que você não tem mais nada para oferecer. Porque se você é um senhor, uma senhora mais velho e é sábio, você tem muito a oferecer. E nós mais jovens, nós aqui me incluam nessa, e nós mais jovens, esqueçam meus cabelos brancos, não é? Nós mais jovens deveríamos parar de desprezar os mais velhos que são sábios. Tem muitos irmãos mais velhos que são extremamente sábios, que nós podemos aprender muito com eles. Muito com eles. E nós não deveríamos desprezar a sabedoria deles. E aí, para o outro lado, os mais velhos precisam estar atentos para essa segunda lição que tem aqui no texto. A segunda lição é sobre como essa sabedoria ela é revelada. Como é que se revela um coração sábio? Como é que se revela um líder sábio? Versículo 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. A sabedoria, ela não se revela essencialmente por novos planos mirabolantes, inovadores. Ela não se revela por grande conhecimento e menos ainda por um falar eloquente. E a sabedoria também não se revela pela idade. Olha aí, o Juarez está colocando, somos como vinho, quanto mais velho, melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque tem muitas pessoas que são mais velhas e que não são mais sábias. Porque a sabedoria não se revela pela idade. Ela não se revela por planos mirabolantes. Ela não se revela num falar eloquente. A sabedoria, segundo o autor de Eclesiastes, ela é expressa aqui no contraponto do que é a tolice. O que é a tolice aqui no versículo 13? A tolice no versículo 13 é não aceitar ser corrigido. A tolice no versículo 13 é não ouvir conselhos. A tolice no versículo 13 é não ter um coração ensinável. A tolice no versículo 13 é achar que sabe de tudo, que tem todas as respostas, que está acima de toda e qualquer repreensão. E isso pode estar tanto nos jovens quanto nos mais velhos. Tem muito jovem que acha que sabe de tudo, que não precisa de ninguém, que acha que sabe de todas as coisas, que não tem nada para aprender, Muitos jovens que acham que a geração deles são a solução da humanidade, que a humanidade só não deu certo até hoje porque não tinha chegado essa geração ainda. Agora que chegou essa geração, não, os caras sabem de tudo. Tolice. Mas por outro lado, tem muito senhor, senhora de idade que também acha que sabe de tudo. Acha que não tem mais nada para aprender. Acha que porque já viveu 40, 50, 60, 70 anos, não tem nada para aprender com as novas gerações que estão surgindo. São autossuficientes e que as novas gerações só deveriam aprender com eles. Se tornam tolos, são desprezados pelas novas gerações e aí depois não entendem por que ninguém os ouve. Não é? Por que ninguém os ouve. O fato é, queridos, é que nós vivemos uma epidemia de líderes tolos. Tem tudo a ver com orgulho, tudo a ver. Orgulho dos jovens, orgulho dos mais velhos. Você quer ver um orgulho que muitas mães jovens têm? Não querem aprender com irmãs mais velhas.
que já foram mães de 3, 4, criaram seus filhos e aí vão falar com as mães mais jovens, minha irmã faz assim, irmã faz assado. Não, mas não, porque colocaram uma coisa na cabeça. Às vezes ouviram um especialista de internet, não é? Que nunca teve filho, mas falou lá e pronto, aí é regra. Não é? Mas não ouve os mais velhos. E também, da mesma forma, muitos mais velhos que não querem ouvir os mais jovens. Não é? Por quê? Por orgulho, porque acha que sabe tudo. A gente tem uma epidemia de líderes tolos, líderes que não querem ser corrigidos, líderes que não aceitam serem repreendidos ou ensinados. Cabeça dura. Eu gosto de política, gente. Eu gosto de política. Antes de ir pro seminário, eu era funcionário público concursado na Câmara de Vereadores da minha cidade. E eu queria ser político. Graças a Deus, Deus me livrou disso. Mas eu queria ser político. E eu gosto de política, eu gosto de acompanhar a política. Hoje eu acompanho muito menos, porque eu vi que isso tira a minha produtividade. Mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre, é assistir sessão do Senado. Assistir sessão do Senado, eu gosto. Me julguem, podem me julgar. Mas eu gosto. Alguns anos atrás, tem algumas sessões históricas, assim, que eu realmente gosto de assistir. E o pessoal dando risada no meu gosto. Meu gosto é esquisito, né? Eu sei que é esquisito mesmo. Mas eu gosto. E eu assisti a sessão, por exemplo, a sessão de cassação da presidente Dilma, eu assisti ela inteirinha. Eu fico lá assistindo, inteirinha, ouvindo os discursos e tudo mais. Teve um discurso na sessão de cassação do mandato da presidente Dilma, que eu acho que fala muito pra gente sobre isso, sobre ouvir conselhos. Olha, eu vou ler o discurso. Um dos senadores, esse é um trecho de um discurso. Me aguentem, me suportem um minutinho ouvindo um trecho de um discurso de um dos senadores na sessão de cassação da presidente Dilma, tá bom? Não foi, diz o senador, não foi por falta de aviso. Desde o início deste governo, fui ao longo dos anos a diversos interlocutores da presidente para mostrar os problemas que eu antevia e que desembocaram nesta crise sem precedentes. Falei, na minha convicção, dos erros na economia, na excessiva intervenção estatal, nas imprudentes renúncias fiscais. Falei da falta de diálogo com o parlamento. Nos raros encontros com a presidente, externei minhas preocupações, especialmente após a sua reeleição, quando sugeri a ela uma reconciliação do seu novo governo com seus eleitores e com a classe política. Sugeri que fosse à televisão pedir desculpas por tudo que se falou na campanha eleitoral, desmentindo, depois por seus próprios atos, nos primeiros meses do atual mandato. Alertei-a sobre a possibilidade de sofrer impeachment, mas não me escutaram. Coloquei-me à disposição, ouvidos de mercador. Desconsideraram minhas ponderações, relegaram minha experiência. A autossuficiência pairava sobre a razão. Sabe o que é o mais emblemático desse discurso, desse parágrafo, desse discurso? É que esse discurso foi proferido pelo excelentíssimo senhor senador, ex-presidente da República e também impeachmentado, Fernando Collor de Mello. Ele mesmo, que também já foi destituído da presidência da República pelo mesmo motivo, falta de diálogo com o Congresso. Meus queridos, infelizmente, essa autossuficiência a que se referiu o ex-presidente Collor,
não está restrita aos líderes políticos. Não está restrita a eles. A gente não pode olhar para eles, para Dilma, para o Collor, para o Bolsonaro. O Bolsonaro, um dos erros dele é esse. Ele não ouve ninguém também. Ele precisa aprender a ouvir. Não está restrito a eles. Não está restrito a eles. Nós não gostamos de ouvir, nós temos dificuldade de sermos repreendidos. Quando alguém fala com a gente de uma maneira um pouco mais firme, um pouco mais dura, a gente fica cheio de tchotchô, como diz uma amiga minha. Cheio de mimimi, não é? Cheio de mimimi. A gente não gosta de ser repreendido, de ser alertado, de ser jogado na nossa cara, como nós estamos sendo tolos. Como nós estamos sendo tolos. Vixe, és progressista? De onde você tirou isso, meu amigo? Porque eu estou dizendo que o Bolsonaro não ouve ninguém, eu sou progressista? Será que é isso? Não, não é possível que você pense isso. Enfim, vamos seguir a vida. Não está restrito, como eu estava dizendo, não é restrito a um ou a outro campo político ou aos políticos. Nós somos assim. Nós temos dificuldade de ser repreendidos, o nosso natural é esse. O nosso natural é esse. Pastores têm dificuldade com isso. Pastores têm muita dificuldade em ouvir conselhos e serem repreendidos. Repreendidos. Tem um livro excelente. Todo pastor deveria ler. Todo pastor deveria ler. Um livro escrito pelo Dr. Paul Tripp. Paul Tripp. Irmão do Ted, que eu fiz a entrevista, que está no meu Instagram. O Paul Tripp, o livro dele se chama... em inglês chama Dangerous Calling. Em português se chama... Vocação Perigosa. Vocação Perigosa, isso mesmo. Ele diz assim no livro Vocação Perigosa. Porque o pecado cega... Porque o pecado cega, Deus estabeleceu o corpo de Cristo para funcionar como um instrumento de visão em nossas vidas, para que possamos conhecer a nós mesmos com a profundidade e a acuidade que seriam impossíveis se estivéssemos sozinhos. Paul Tripp está mostrando para a gente aqui, queridos, a importância da igreja local, a importância do corpo de Cristo, a importância de nos cercarmos de irmãos maduros, sábios, que vão nos instruir. Se os heróis do Cazuza morreram de overdose, os meus heróis, pastores, caíram por não ouvirem instrução, por não ouvirem conselhos, por não aceitarem serem exortados. O que isso significa? Significa que então nós deveríamos ser escravos da opinião dos outros? É isso? Significa que então, se o irmão acha que eu sou progressista porque eu critico um fator do Bolsonaro, então eu não critico mais o fator do Bolsonaro? Não, não é isso. Não é isso. Nós não somos escravos da opinião dos outros. Isso seria ser exatamente o oposto de um líder. O líder ele não é escravo da opinião de ninguém. Mas o que os líderes e todos nós precisamos aprender é nos cercar de pessoas sábias. Nos cercar de pessoas sábias, pessoas maduras, pessoas em quem nós podemos de fato confiar e que tenham liberdade e amor necessário para nos falar palavras duras e difíceis quando essas forem necessárias. Quando essas forem necessárias. E no meio de tudo isso, a gente busca manter um coração ensinável, que está disposto a receber repreensões, a ser ensinado. Você vê um lugar onde as pessoas, uma forma como você vê que as pessoas não estão dispostas a serem ensinadas, é comentário de post no Facebook, no Instagram ou blogs. A maioria das pessoas nem lê a postagem, elas leem o título. E aí depois elas saem criticando nas postagens,
nos comentários. Elas não leem, elas não querem aprender. Elas querem criticar, elas já têm as opiniões delas. Elas veem um título e elas vão para criticar. Não é? Nós precisamos desenvolver corações ensináveis. Corações ensináveis. Terceira lição desse texto. Não coloque a sua identidade no seu reconhecimento ou no seu poder ou na sua posição. Não defina quem você é pelo que você faz. Talvez essa seja a melhor definição do que eu estou querendo dizer aqui. Não defina quem você é pelo que você faz. Pelo que você faz. Esse é um outro erro muito comum para pastores também. Um erro muito comum para pastores. Você já viu pastor se apresentando? Olá, tudo bem? Olha, bom dia, meu nome é pastor fulano de tal. Olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é pastor Felipe Niel. Meu nome não é pastor Felipe Niel. Meu nome é Felipe Niel. E eu estou pastor. Eu sirvo como pastor. Mas essa não é a minha identidade. Isso não é quem eu sou. Isso não pode ser. O que eu faço não pode ser quem eu sou. O que você faz não pode ser quem você é. Isso não pode te definir. Isso não pode te definir. O que te define é o que Cristo fez na cruz por você. Quem você é o que Cristo fez. Você é lavado, redimido, perdoado, adotado por Deus. Isso é quem você é. O que você faz não define o que você é. Ok? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Olha, vamos olhar primeiro para o texto. Por que eu estou falando isso? Olha aí os versículos 15 e 16 do capítulo 4. Versículos 15 e 16 do capítulo 4. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. O líder jovem estava bombando no Instagram. Milhares e milhares de seguidores. A live dele dava 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na live do cara. O cara estava bombando no Instagram, não é? O número dos que aderiram a ele era incontável. Era incontável. O texto continua. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Queridos, posições, reconhecimento, poder, títulos, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Se a sua e a minha identidade estiverem baseadas nas nossas posições, naquilo que nós fazemos, enquanto nós somos aceitos, ou quanto poder e reconhecimento nós temos, mais cedo ou mais tarde, nós seremos pessoas frustradas, decepcionadas, desiludidas, em profunda tristeza, porque a popularidade, o reconhecimento daquilo que você faz, o poder, tudo isso tem data de validade. Tudo isso tem data de validade. Mais cedo ou mais tarde, acaba. Isso serve para todas as áreas da vida. Se você é mãe, talvez você é mãe em tempo integral. Se você colocar a sua identidade nisso, quando seus filhos não reconhecerem o seu esforço, quando o seu marido não reconhecer o seu esforço, você vai ser uma desiludida, uma desesperada, uma frustrada, porque você colocou a sua identidade no que você faz. Se você é uma profissional ou um profissional em qualquer área, e você colocar a sua identidade naquilo que você faz, quando aquele cara que trabalha muito menos do que você, aquela mulher que se dedica muito menos do que você, for promovido e você não, você vai ser um frustrado, um desesperado. Porque você colocou a sua identidade naquilo que você faz e não no que Cristo fez por você. Aqueles que hoje te apoiam, te reconhecem, te seguem, são os mesmos
que daqui a um tempo vão estar insatisfeitos com você. Não coloque a sua identidade, não coloque a sua esperança no que você faz. Não faça isso. Mas aonde colocaremos então a nossa identidade? Aonde? Aonde colocaremos a nossa identidade? Coloquemos, queridos, a nossa identidade no jovem, pobre e sábio, que não buscava fazer a vontade dele, mas sim do Pai que o tinha enviado. O jovem, pobre e sábio, que foi humilde e servo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que foi seguido e foi traído, que foi aclamado, hosana ao que vem em nome de Jesus, hosana, hosana a Deus nas alturas, em nome do Senhor, né? Hosana, hosana a Deus nas alturas, foi aclamado pela multidão, querendo fazer dele rei, e poucos dias depois, a mesma multidão gritou: crucificam, crucificam. Coloquemos a nossa identidade nele, que após morrer obedientemente, foi exaltado à mais alta posição e feito rei não pela vontade humana, mas pelo próprio Deus, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe sabedoria desassociada de Jesus, à parte de Jesus. Não importa quão novo ou quão idoso você seja, se você não estiver ligado a Jesus, você não será uma pessoa sábia. Você não será uma pessoa sábia. Não aprendemos a sermos criticados e repreendidos se não olharmos para Jesus e percebermos que somos tão pecadores que Jesus teve que morrer na cruz por nossos pecados. Isso deveria nos fazer ficar atentos por fato de que se alguém vem nos exortar, nos repreender sobre algum pecado, a possibilidade dessa pessoa estar certa é muito grande, porque nós somos pecadores, tão pecadores que Jesus precisou morrer na cruz por nós. Mas isso só será possível, queridos, quando a gente deixar de basear a nossa identidade na nossa popularidade, nas nossas funções, no nosso poder, e quando a nossa identidade estiver fincada em Jesus, em quem nós nos tornamos nele. Aí sim, nós vamos estar livres para sermos criticados, corrigidos e exortados, porque não existe nada mais cristão do que reconhecer erros e pedir perdão por eles. Que Deus nos ajude nesse processo. Amém?